E para falar sobre essa troca na presidência dos Estados Unidos, eu converso agora com o Manuel Furriela, que é professor de Relações Internacionais da FMU, que gentilmente nos atende. Professor, boa tarde, obrigada mais uma vez por participar do Jovem Pan Agora. Boa tarde. Antes de mais nada, acho que a gente deve destacar o quão simbólica foi essa cerimônia de posse. No discurso de Biden, que durou ali cerca de 20 minutos, ele reiterou algumas vezes a importância da democracia e destacou o quanto ela é frágil. Também disse que é importante haver união entre os cidadãos para vencerem os inimigos. Disse que a política não precisava ser assim agressiva. Enfim, parecem frases banais, comuns, professor, mas não nesse momento, né? Acredito que principalmente depois do que a gente viu na invasão do Capitólio. Sim, sem dúvida. É bom essa reafirmação, essa confirmação. Nós temos nos Estados Unidos um grande símbolo da democracia, uma democracia que existe há quase 250 anos, óbvio que em outros formatos, né, formatos de época, mas há todo um simbolismo. E a democracia americana, a escolha, né, principalmente a escolha do governante por parte dos cidadãos, foi uma grande inovação, uma inovação trazida pelos Estados Unidos logo depois da sua fundação, em um momento onde o mundo todo era dominado por monarquias hereditárias, onde os governantes, obviamente, os governantes dos países não eram escolhidos pela população. Então, há todo um simbolismo, uma trajetória, uma longa trajetória da democracia americana. Então, essa confirmação sempre vale a pena, sempre é um fato determinante, algo que os presidentes americanos fazem. E depois da invasão do Capitólio, com certeza, esse simbolismo era necessário, essa confirmação, ela é importante. E a gente viu que houve algumas intervenções, como a da cantora Jennifer Lopez, de origem hispânica, que cantou durante aí esse evento de posse. A Amanda Gorman, poetisa, uma jovem negra, também leu um poema, e isso depois de um ano que a gente viu marcado pelo movimento Black Lives Matter, né, que trouxe toda à tona aí a violência da polícia contra a população negra, enfim, uma cerimônia com destaques bastante representativos, professor. A demonstração do que são os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele é um país composto por muitos grupos étnicos, por imigrantes, dentro da sua formação, por grupos indígenas, negros e também, né, obviamente, aí por hispânicos. A própria vice-presidente atual, ela representa não somente os imigrantes, como também, né, o grupo étnico dos negros. Então, você tem aí toda uma representatividade. E Joe Biden, ele foi eleito também, né, grande parte aí dos seus eleitores veio também dessas bases que representam, em muitos casos, minorias, mas minorias que fazem parte da sociedade. Então, houve ali toda uma composição. Era de se esperar que, no momento da sua posse, ele trouxesse algum tipo de homenagem, principalmente a esses grupos que, como eu disse, o ajudaram a eleger, né? Nós não temos somente esses fatores que trouxeram votos para ele, então, temos também a questão da pandemia, grave crise trazida pela pandemia, os desafios trazidos pela pandemia, mas também uma composição de votos, obviamente, por esses grupos. Então, teria que haver uma homenagem, uma lembrança, né, de que esses grupos fazem parte do arcabouço, inclusive do próprio governo de Joe Biden, que já trouxe integrantes também desses grupos. Então, ele está tentando aí demonstrar algum tipo de agrado, algum tipo de reconhecimento pelo apoio que ele recebeu. Mas é uma característica mesmo do Partido Democrata, esse ideário de integração, de união? Sem dúvida. Inclusive, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, o Obama, vem do Partido Democrata. Então, o Partido Democrata ele tem se consolidado como um partido que representa muitos dos grupos que compõem a sociedade americana. E o grande fluxo de imigrantes que os Estados Unidos recebe todos os anos e há muitos anos trouxe também uma mudança, né, de perfil
na sociedade. Isso não tem sido ainda muito bem identificado por alguns candidatos à política, alguns candidatos a cargos eletivos, mas, na verdade, eu acho que Joe Biden soube capturar e trazer também esse tipo de apoio. E eu concordo contigo, tem se mostrado aí um fator importante de representatividade, principalmente no Partido Democrata. Agora, o senhor falou sobre a pandemia, que vai ser um dos desafios de Biden, porque ele assume a presidência com crises sanitária, de segurança, econômica. O que será que ele deve, em que âmbito ele deve agir primeiro, professor? Bom, agora é um resgate econômico, ele já desenhou parte desse plano, é um plano de quase 2 trilhões de dólares, né, que é um volume muito considerável de recursos, que serão distribuídos não somente para ataque direto à pandemia, como também para resgate econômico. E pelo que foi apresentado, como eu disse, ainda tem que ser mais bem apresentado, mais bem desenhado esse plano, já que a posse foi hoje, né, mas pelo que a gente pôde perceber, pelo que eu analisei do plano, ele será muito focado no resgate da economia pelo consumo. Então, haverá uma distribuição de recursos a desempregados, a pessoas que sofreram algum tipo, né, de diminuição do seu rendimento durante o ano de 2020, obviamente, decorrente da pandemia. Então, esse é um aspecto principal do resgate econômico. Resgate, como eu disse, pelo consumo e não propriamente por outras formas, né, de investimento, por exemplo, em grandes obras públicas, né? A gente já teve nos Estados Unidos vários tipos de plano, mas ele é muito caracterizado por esse tipo de projeto econômico. Também a questão de saúde pública. Agora, o que a gente também não pode deixar de esquecer, né, não pode esquecer, na verdade, deixar de lembrar, é que já no ano passado, Donald Trump lançou um plano de resgate econômico que foi responsável por diminuir muito o impacto econômico nos Estados Unidos decorrente da pandemia e que foram investimentos realizados na gestão Trump e trouxeram em grande celeridade a produção de vacinas, né? Então, havia um foco muito grande na gestão Trump na busca por alternativas de vacina. Tanto é que esse processo se iniciou, 10 milhões de americanos já foram vacinados e agora Joe Biden tem aí nas suas mãos uma ferramenta importante que é a aceleração da vacinação. Ele mesmo já se comprometeu aí nos próximos 100 dias a vacinar cerca de 100 milhões de americanos, o que dá, junto com os que já foram vacinados, daí perto de 1/3 da população norte-americana. Então, já há um rumo, um pouco já desenhado na gestão passada, mas agora Joe Biden com um novo resgate econômico, com uma aceleração da vacina. Acho que essas são as duas ferramentas principais que ele utilizará neste momento para enfrentar a crise sanitária. O presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou, ele que costuma fazer isso pelas redes sociais, pelo Twitter, sobre a posse do presidente Joe Biden, até porque ele sempre apoiou Donald Trump e também defendia que houve fraude, defende inclusive que houve fraude nas eleições norte-americanas. Professor, como que deve ser a relação a partir de agora do Brasil com os Estados Unidos? Alguns analistas acreditam que teremos muitos atritos. Eu não vejo dessa forma. Nós vamos ter atrito num ponto, num tema específico, que é a questão ambiental. Por quê? Porque o Brasil tem uma posição, adota uma posição no tratamento da questão ambiental muito diferente daquela que defende Joe Biden. E era muito próximo do que era defendido pela gestão Trump até o ano passado. Então, até o ano passado, o Brasil não só contava com um alinhamento de perfil de projeto de tratamento da questão ambiental, né, muito próximo entre a gestão Trump e a gestão Bolsonaro, como também os Estados Unidos, por se configurarem na nação mais poderosa, sempre eram aliado do Brasil nos fóruns internacionais que tratavam desse tema. Então, este ano, nós não vamos ter esse aliado e vamos ter uma cobrança muito efetiva, né, de um perfil, de uma mudança
perfil no tratamento das questões ambientais. Eu acho que esse vai ser o aspecto mais característico. Alguns veem alguns outros pontos de atrito, mas eu acredito que a gestão do Brasil e as relações entre Brasil e Estados Unidos, elas, pelo número de anos que tem e por serem tão amistosas e principalmente por serem muito pragmáticas, vão permitir ajustes, né? A gente vai ter aí alguns pontos, talvez, de atenção, mas eu acredito que nada determinante. Acho que vai ser muito mais alinhada do que muitos estão imaginando a partir do momento que se entre, como eu falei, no pragmatismo. E a gente tem um exemplo aqui, ainda envolvendo a gestão Bolsonaro. Na Argentina, foi eleito um presidente que não era apoiado por Bolsonaro. O Bolsonaro apoiava o outro candidato, que era o Macri, e após a eleição, o Brasil conseguiu restabelecer de uma forma pragmática, como eu disse, as relações aí com a Argentina e tem lidado muito bem com assuntos relacionados principalmente ao Mercosul. Então, eu acredito que esse é um exemplo de como a gente vai levar daqui para frente. Acho que a gente vai ter um ponto de atenção no meio ambiente, isso vai ser inevitável pelos motivos que eu mencionei, mas nas outras questões de comércio internacional, direitos humanos ou quaisquer outras que venham a surgir, eu acho que a gente vai ter aí condições de lidar com bastante maturidade e tranquilidade. Estão aí os esclarecimentos do professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela. Mais uma vez, obrigada, professor, por participar do Jovem Pan Agora. Eu que agradeço, uma boa semana para vocês. Obrigada, igualmente.